Olá, gente linda, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Silvia Paula, estou aqui para um vídeo que eu vou contar. Eu acho que vai ser o mais difícil de toda a minha trajetória. É isso mesmo. Eu pretendo gravar aqui centenas e centenas de vídeos, mas esse eu confesso que vai ser difícil. E por quê? Porque se trata de um testemunho de vida, se trata de mim, de coisas que muitas pessoas nunca ficaram sabendo e algumas passagens que pouquíssimas sabem. E por que eu tô fazendo isso? Porque eu sinto no meu coração que eu posso ajudar muitas pessoas com a minha história de vida, com a minha trajetória, com tudo que eu vivi. Porque lá atrás, quando aconteceu inúmeras coisas, eu não tinha conhecimento nenhum, eu não tinha YouTube, eu não tinha como buscar esse conhecimento para entender um pouquinho de tudo aquilo que eu estava vivendo. Então, vamos lá. Como eu já disse, me chamo Silvia Paula e a minha história, vamos lá do início. Nós, enquanto seres humanos, precisamos de uma estrutura lá no início para que a nossa vida flua bem, caminhe bem, tendo problemas, dificuldades, mas a sua mente, né, ela já foi construída lá no início para que você possa lidar, né, com essa situação. Mas o início da minha vida já foi bem conturbado. Vamos dizer que preciso de apoio, né? Todo mundo precisa de apoio. Vamos pensar uma cadeira, uma coisa simples, uma cadeira. Normalmente essa cadeira tem quatro pernas, né? 4 pés, vamos dizer assim, para você conseguir sentar e se equilibrar. Se faltar alguma, você vai ter problemas, né? Ou vai ter que fazer um esforço tremendo para ficar em pé, ou você vai cair. Então, as minhas bases hoje, com o conhecimento que eu já consegui adquirir, eu entendo, primeiramente seria a Santíssima Trindade, que é Deus, Jesus e o Espírito Santo. Já formam ali os 3 pés, a parte maior da estrutura. E tem aquela uma perninha, né? Aquele um pezinho que eu acredito ser a sua base, o seu pai e a sua mãe, né? O início de tudo, aonde se inicia o amor, a confiança e para que você se torne uma pessoa mais feliz lá na frente, para que você não passe por situações tão difíceis. Logo no início eu perdi uma parte desse pé, que é a minha mãe. Minha mãe foi embora quando eu tinha apenas 3 anos. Meu pai, ele tinha uma vida bem agitada, ele era caminhoneiro, né? Vivia na estrada. Então, essa perna, esse pé, minha cadeira teve sempre bamba, né? Fiquei ali mesmo sem saber, sem entender que a Santíssima Trindade estava me mantendo em pé. Mesmo que ali tentando se equilibrar, muitas vezes eu quase caía e voltava, quase caía e voltava, mas eles nunca deixaram de estar comigo. Passei por muitas dificuldades, muitas. Quando você não tem aquela orientação, quando você não tem aquele cuidado, quando falta alguma coisa, né? Desde a infância, aconteceram inúmeras coisas. Eu sou uma pessoa que consigo ver o sobrenatural. Eu consigo ver coisas que algumas pessoas não conseguem. Eu consigo ver e eu consigo sentir. Isso desde criança. Imagina eu enquanto criança, sem entender nada, passando por isso. E desde lá do início, eu lembro pequena, uns 7, 8 anos, foi a primeira vez que eu vi, né? Que eu me lembro de ter visto. Eu tava na rua brincando com uma amiga, né? Uma amiga de infância, até era vai e vem, não sei se vocês lembram desse brinquedo. E eu tava brincando com ela, olhei, né? E disse pra ela, né? O nome dela é Cláudia. Eu falei, Cláudia, vamos parar de brincar? Porque tá subindo um senhor e se escapar, pode bater nele. Ela olhou pra trás e falou assim, não tem ninguém vindo. Aí aquilo, fiquei assim, falei, mas como? Só eu tô vendo? Não entendia, né? Uma criança. Escutava, via.
Eu passei por muitas situações na minha infância que, sabe, muito triste, muitas coisas que esse é um ponto que eu ainda não estou aberta a estar relatando para vocês, mas quem me conhece a fundo sabe de muitas situações. E eu cheguei a pensar em desistir da minha vida por mais de uma vez, desde a minha infância. Nós precisamos ter pessoas que plantem o amor no seu coração. Então eu tive a minha avó e o meu avô, que são pessoas que eles já partiram, né? Já não estão mais aqui, já partiram para estar junto do Pai lá no céu. Mas são pessoas que eu amo demais, amo muito, pessoas que foram muito importantes na minha vida. O meu avô, eu vivi pouco com ele, né? Pouco, ele faleceu, eu era criança. Então, vamos dizer assim, eu ainda tenho a recordação de eu estar andando junto com ele, segurando na mão. Quando a gente morei no interior, né, em Votuporanga por um tempo, eu lembro que de sentar no chão, assim, perto dele, né, eu sempre fazia isso com ele e com a minha avó. Eles sentavam naquela cadeirinha lá, toda trançada, assim, cadeirinha de interior, e eu sentava no chão e apoiava a minha cabeça nas pernas dele. A minha avó, ela me conheceu sem que ninguém dissesse. Isso é muito legal. Quando meu pai me conta, ela também me contava, né, que quando eu nasci, ela foi no hospital para me ver. E quando chegou lá no berçário, meu pai não falou para ela, não deu tempo de falar para ela quem era eu. Ela simplesmente bateu o olho em mim e falou: essa daqui é minha neta e ela vai se chamar Silvia Paula. Então, assim, ela me reconheceu. Antes de qualquer um falar, ela me reconheceu como sendo uma pessoa importante para ela. Ela me reconheceu e ela me deu o meu nome. Então, como meu avô, ele faleceu de câncer, né? Foi uma doença que judiou muito dele e eu presenciei esse sofrimento, porque eu me mudei para o interior primeiramente para ficar mais próximo dele. Meu pai sentiu esse desejo, né? Que é o pai dele, era o pai dele, de estar próximo. Então, eu tinha tanto amor por ele e eu via todo aquele sofrimento dele, era muito triste. E quando ele faleceu, o que muitas pessoas falam, né? Até hoje, assim, você vê as pessoas falarem quando alguém falece de uma doença, assim, que sofreu muito, né? Então a pessoa fala, faleceu, mas agora não tá sofrendo mais, né? Agora ele tá bem. Então, inconscientemente, eu entendia que se eu fosse ficar perto dele, o sofrimento iria acabar, não é? Que é o que você deduz. Então, por muitas vezes eu desejei isso. Enquanto criança, né? Sem ter instrução nenhuma. Então, seria melhor você estar do lado de uma pessoa que você ama, num lugar onde não se sofre mais, não é? Então, como assim, né? Uma criança pensa nisso? Porque muitas coisas que você relata, que acontece com você, que se passa com você, para quem não tem conhecimento, evolução espiritual, jamais vai entender. Jamais vai conseguir te ajudar. Ao contrário, ela vai te dizer que você tem algum problema, né? Que é o que eu escutei muitas vezes, que você é uma pessoa problemática, acaba te levando em lugares aonde se tem falsos deuses, aonde pode complicar mais ainda a tua situação, e foi uma conturbação muito grande. Até chegar na minha adolescência, eu também comecei a passar por inúmeras coisas. Eu não entendia por que eu era diferente das outras pessoas, das outras meninas, né? Porque desde criança eu sempre via um contexto familiar. Faltou isso pra mim, né? Aquele núcleo familiar do pai e da mãe. Não julgo, não julgo, porque cada um sabe o motivo pelo qual toma as atitudes. Ninguém sabe o que faltou para essas pessoas na infância, o que elas passaram. E isso vai refletir na vida de outras pessoas. Eu busquei conhecimento para que eu não passasse isso para os meus filhos e para que eu deixasse de sofrer com tudo isso. Consegui me conectar com o meu eu e com Deus, que é o meu Pai do céu. A minha adolescência também eu me preocupei, eu quis muito, não só na infância, durante muito tempo da minha vida eu quis fazer parte de algo, parte de uma família. Então por isso eu acabei
buscando demais, procurando demais e muitas vezes nos lugares errados. Porque como eu já falei no vídeo passado, me falaram muito que eu era sangue ruim, que eu não ia dar nada que preste, que ninguém ia me querer. Então, com esse, no meu inconsciente, eu acabava procurando pessoas que iam me tratar dessa forma, como se eu não fosse boa o suficiente, como, entendeu? Então você passa a receber migalhas, é isso. Eu passei muito tempo da minha vida recebendo migalhas. Na minha adolescência também eu pensei muitas vezes de acabar com tudo, até de estar com cartela de remédio, assim, de Deus mesmo, assim, chegar e agir. E foi muitas e muitas situações, mesmo quando eu já tinha minha filha, eu lutava muito contra isso, né? Pra quem não sabe, eu tenho uma filha mais velha, de 27 anos, e eu lutava muito, porque a partir do momento que eu tive ela, né, depois ali dos seus 3 aninhos, foi só eu e ela, assim, a gente morou junto, eu cuidei dela, eu era muito nova, porque eu tive ela muito cedo, eu tive a Raquel com 16 anos, então eu lutava muito contra esse desejo de acabar com tudo, e eu trabalhava numa empresa lá em São Paulo, que ficava na Marginal Tietê e tinha que atravessar uma ponte às vezes, e era muito difícil às vezes fazer esse trajeto, porque era uma força muito grande às vezes que vinha de você pular, de pular e falar, entendeu? Aquela... Por isso que eu disse que acho, não tenho certeza que esse vai ser um dos vídeos mais difíceis. Então, passado muitas e muitas coisas que aconteceu, quando eu mudei para cá, para Sorocaba, o meu campo espiritual, assim, o meu olho para o sobrenatural, ele era maior ainda. Então eu sentia realmente assim forte assim a visão, o sentido, o ouvir de às vezes você tá deitado na sua cama dormindo e você sentir o seu colchão abaixado do teu lado, nitidamente como se um ser tivesse ali deitado do teu lado, uma perturbação contínua que acabou assim com o meu equilíbrio. Você se sente fraca, eu não tinha estrutura, eu não tinha ideia de como lidar com isso, mas eu tinha um chamado já há muito tempo com a Igreja Católica, mesmo antes de me tornar católica mesmo, quando eu me sentia muito mal, quando eu estava muito triste, assim, eu tinha aquela necessidade de entrar numa igreja. Eu entrava numa igreja católica que tinha perto da minha casa e ficava lá um tempo, né? E aquilo me trazia paz. Então eu já sentia, né, essa sementinha dentro de mim. Vindo aqui para Sorocaba, eu conheci pessoas que me proporcionaram a estar na igreja mais tempo. Eu pedi, né, 2 pessoas muito queridas que me levaram para a igreja. Eu comecei no grupo de oração e também frequentar as missas. As primeiras vezes que eu fui na missa foi muito difícil, muito. Um mal-estar tão grande que parecia que eu ia morrer. Parece que eu ia ter um ataque do coração, parecia que eu ia desmaiar. E assim, aquele combate, por isso que eu falo o tema do vídeo, que é combate espiritual. Que é nada além de você... Os demônios, gente, eles sabem o que Deus tem para você. E como eu já falei, né, acho que foi até um vídeo curto que eu postei no Instagram, se você não me siga ainda, te convido a me seguir. Lá eu também passo bastante conteúdo bacana. E lá eu fiz um vídeo falando que o diabo, ele sabe o que Deus tem para você. Ele sabe muito bem. Então a luta dele diária não é mudar o futuro dele, porque o futuro dele já é certo, não vai mudar. É o fracasso. Mas o combate dele, a força dele em cima de você todos os dias é fazer com que você perca a graça que Deus tem para você, para que você perca a sua salvação. Quando você tem um chamado, quando você tem algo, né, que você pode ajudar outras pessoas, como eu já falei também no vídeo anterior, a sua maior dor é onde você vai poder estar ajudando outras pessoas, ou seja, no meu lado que é o espiritual, né, a espiritualidade,
onde eu nunca tive conhecimento, né? Hoje eu tenho 44 anos, passei praticamente 40 anos aí, vamos falar, no deserto, né? Assim, como o povo, né? Quando atravessou lá o Egito, ficou 40 anos no deserto. E hoje, quando eu olho para trás, eu sinto isso, que eu fiquei 40 anos passando ali todas as provações e todas as dificuldades. E o que mais o demônio me tentou nesse tempo foi o que ele tentou Jesus no princípio, quando ele passou os 40 dias no deserto, que é tentando atrapalhar a sua identidade, com que distorcer a sua identidade em Deus. Porque quando você reconhece que você é filha, é filho de Deus, quando você é amado por Deus, você tem mais força de seguir, porque você tem a certeza, é o que é a fé, é a certeza daquilo que você não vê, que Ele está do seu lado, que Ele está lutando por você, com você, todos os dias. Então, tudo que o demônio quer é fazer com que você pare de pensar nisso. Então, por que muitas vezes eu pensei em suicídio? Porque eu me sentia só. Eu me sentia diferente de todo mundo e não entendia o porquê disso. Muitas vezes eu achei que Deus tinha me abandonado. Eu achava que o porquê da minha existência. Essa era a pergunta mais frequente que eu fazia. O porquê da minha existência. Mas Deus tem um propósito. E esse é o propósito que eu entendo que eu posso estar ajudando outras pessoas através de tudo que eu vivi. Hoje eu tenho um filho, né, de 11 anos, tenho o João Vitor, e então vamos dizer que até uns 3 ou 4 anos atrás eu ainda não sabia lidar com tudo isso. Então eu sempre escutei barulhos dentro de casa, brinquedo fazendo barulho, muitas e muitas situações. Então aquilo me afligia de uma tal forma de pânico, porque eu mesma já fui assim, e tem muitas pessoas que têm medo de falar o nome do diabo, porque já acha que só de falar o nome para ele já tá dando poder a ele, e na verdade, né, o demônio, né, o diabo, ele é superestimado, porque o poder dele somos nós quem damos. Se nós não damos poder a ele, não damos munição, ele não consegue fazer nada. Entendeu? Então eu tinha esse medo, tinha esse bloqueio. Hoje em dia eu estou em construção constante, né? Eu acho que a gente, até enquanto estiver aqui nessa terra, estamos em construção, estamos sempre aprendendo a lidar, mas não é fácil e é muito solitário, porque principalmente quando você vira a chave. Enquanto eu não entendi a minha identidade, que eu vivia de migalhas, era muito doloroso. Você, mesmo quando as pessoas não te aceitam 100%, você tá sempre ali, tentando pegar aquela migalhinha de atenção, de carinho. Agora, quando você reconhece a sua identidade, quando você entende o seu valor para Deus, para Jesus Cristo, que você nunca está sozinha, que a Santíssima Trindade está ali com você, mesmo com todas as tribulações, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando a gente tem isso, a gente já não quer mais migalhas. Hoje eu não aceito mais ter migalhas. Então, quando você muda também a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a gente passa a ser uma pessoa muito seletiva. Hoje eu penso muito nas pessoas com quem eu vou interagir, quais são os amigos que eu vou querer estar, quais são as mesas que eu vou querer sentar, porque eu me pergunto o que isso vai acrescentar na minha vida, o que isso vai trazer de bom para minha vida. Então porque as pessoas dizem que você é a média das 5 pessoas que você convive. Então, se você está sempre com pessoas que fazem fofoca, você vai começar a achar que fofoca é bom. Se você está caminhando, andando junto com pessoas que bebem demais, em algum momento você vai passar a achar que beber é normal. Se você anda com pessoas que traem, você vai começar a achar que traição é normal. Tá entendendo? As pessoas são facilmente manipuladas pelas ações dos outros. Então hoje eu tento me blindar de tudo isso. Eu não quero mais esse tipo de coisa pra mim. Então é difícil, porque as pessoas hoje estão agindo mais pela carne.
e não pelo Espírito. E eu estou todos os dias tentando matar a minha carne para viver do Espírito. Essa é uma luta muito, gente, mas é muito grande. O combate espiritual, toda vez que você dá um passo em direção à sua vida com Deus, com Jesus, vem ali, gente, parece que às vezes é porrada mesmo, na expressão da palavra, que foi o que aconteceu comigo. Hoje nós estamos aqui em 2 de março de 2023, é o dia que eu tô gravando esse vídeo. E semana passada eu fiz a minha confissão, que é algo muito importante, você se confessar, se arrepender, pedir para Deus, né, conversar. E depois que eu fiz a confissão, eu comecei a receber a Eucaristia, receber Jesus, coisa que eu não fazia há alguns anos. Gente, vocês têm noção o quanto essa semana está sendo difícil para mim. Essa semana está sendo muito, muito difícil, porque é o combate espiritual. Você se confessar é algo muito precioso, é muito importante. Você receber Jesus é algo, gente, é muito importante. É importante. Quando eu fui na missa domingo, meu filho até bateu palma, assim. Ele é muito lindo. Quando eu levantei para receber Jesus, né? Porque ele faz catequese, eu também explico muito para ele sobre a importância, né, de você receber Jesus, de você estar indo à igreja. Então foi uma felicidade muito grande. Nós voltamos da igreja, né? Eu e ele, assim, radiante, muito feliz. Só que o combate é muito forte. E por quê? O combate é forte para que eu desista. Para que eu desista do que Deus tem para mim. Para que eu desista das grandezas que Deus tem para mim. Porque eu sempre soube que eu tinha mais a oferecer e mais a receber. Eu sempre senti isso no meu coração. Só que não sabia lidar, não sabia. Vou falar para você que hoje eu já estou 100%, que eu sei de tudo? Não. Eu estudo muito. Eu tenho cadernos aqui, gente, já postei, eu acho que nos stories um tempo atrás, a quantidade de que eu escrevo. Eu acabei com 2 canetas assim, facinho, porque eu leio a Bíblia, faço a minha meditação e passo para o caderno tudo que o Espírito Santo me passa, me transmite no coração. E também procuro muito conteúdo edificante, gratuito que tem na internet. Tem pessoas que eu sigo tanto no meu Instagram quanto aqui no YouTube, que acrescentam coisas incríveis. Me alimento disso. Até postei nos stories hoje falando sobre a importância do seu primeiro contato, com o que você vai ter o seu primeiro contato quando você abre os olhos, quando você acorda. Que eu dei o exemplo que eu assisto uma live, né, de uma pessoa muito querida também, que tem uma espiritualidade linda, assim. Então já começo o dia com isso, já escutando essas palavras, já fazendo autoafirmação, para que isso entre no meu subconsciente, para que isso já vá me fortalecendo. Eu não abri totalmente tudo, porque o que diz respeito a outras pessoas eu não acho legal a gente tá abordando, mas eu tô falando com relação a mim, de tudo que eu passei desde lá do início. Foram muitas batalhas, muitas dificuldades, foram momentos de querer desistir de tudo, inclusive da vida, por inúmeras vezes, mas hoje eu sei que eu nunca estive sozinha, de que Deus estava comigo, de que Jesus estava segurando a minha mão e que o Espírito Santo está em mim. Eu fui batizada, eu recebi o Espírito Santo e eu clamo por ele todos os dias. Inclusive, antes de gravar o vídeo, sempre dobro os meus joelhos e peço para que ele use a minha boca para estar ajudando outras pessoas. Esse é o sentido. Nunca parem de aprender, nunca pare de procurar conteúdo, coisas que vão acrescentar na sua vida. Pare de ficar vendo fofoca, pare de ficar vendo coisas ruins que acontecem, tragédia, porque o nosso cérebro ele é facilmente atraído por isso, pela desgraça, e a mídia, ela sabe muito bem disso. Então, o que ela joga, entendeu, para você, principalmente em TV aberta, é isso, é tragédia, é coisas ruins. E, gente, existem coisas lindas acontecendo no mundo todos os dias. Então, tente se apegar nas coisas boas, se enriqueça, busque conteúdo de autoconhecimento. Se você está passando por alguma dificuldade que você não está conseguindo compreender, como eu passei lá no início, busque ajuda, busque alguém para estar te orientando. É necessário ter um guia espiritual.
eu ainda não tenho, mas estou clamando para Deus para que Ele coloque na minha vida um guia ou uma guia espiritual, alguém que já tenha ali um nível de espiritualidade bem acima de mim, para que eu possa segurar na mãozinha dela também e aprender mais. É assim, sozinhos a gente não chega a lugar nenhum, né? Nessa vida ninguém foi feito para viver sozinho. Precisamos de outras pessoas e principalmente precisamos ajudar outras pessoas. Como Jesus disse, né? Nós temos que amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Só que se nós não temos amor próprio, se nós não cuidamos de nós, da nossa casa interior, aonde Deus habita, aonde Jesus habita, é impossível você amar o próximo. Você pode ter qualquer sentimento, menos amor. Amor verdadeiro pelo próximo você só tem quando você tem amor próprio. Então faça uma autoanálise sobre o que você está autoestimando em você. Então é isso, o meu vídeo ficou mais longo, até hoje é o vídeo mais extenso que eu fiz aqui no canal. Fico muito feliz por você ter ficado até aqui, para estar me escutando. Sei que existem muitas pessoas que sofrem calada, que pensam em suicídio, que pensam em inúmeras coisas no desespero, na dor da alma, de não saberem, não conseguir enxergar a saída, não conseguir ver a solução, porque não tem pessoas que possam te ajudar, que possam te ouvir verdadeiramente, né? Ouvir, sentar e ouvir, pessoas para segurar na sua mão e te levar para onde você precisa. Eu tive 2 pessoas no início, hoje eu tenho mais, mas no início, lá onde eu comecei para a igreja, eu tive 2 pessoas que me levaram e eu agradeço de coração. São pessoas muito queridas e eu tenho certeza que foram usadas por Deus, tá? E um outro fator que eu não falei aqui, que eu fiz o processo de cura interior. Tá? É muito importante. Fiz 6 meses no processo de cura interior, que tem aqui na cidade onde eu moro, tem pela Igreja Católica. É muito importante. Procure aí na sua região, deve ter. Né? Hoje em dia, graças a Deus, existe isso, porque você precisa aprender a curar as feridas. Tudo que passou, tudo que doeu, tudo que machucou, tudo que ficou aqui dentro escondido, amarrado, apertado, você precisa curar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado muito, que eu possa ter ajudado de alguma forma. Peço que você compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você ama, com as pessoas que são importantes para você, porque às vezes ela ou alguém da família dela possa estar precisando entender um pouquinho de como o plano espiritual funciona, porque ele é real. Tanto quanto eu e você estamos nos vendo agora e conversando, o plano espiritual ele existe. E se a gente não cuidar, ao invés da gente ter o contato com o lado bom que vem de Deus, a gente vai ser controlado pelo diabo, que é o que não vem de Deus e o que quer que você perca a sua salvação. Espero vocês aqui para o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, de dar o like, pode comentar aqui embaixo também, conta pra mim se você já passou por combate espiritual e compartilha, gente. Não é pelo ego que eu peço isso, né, pelo fato de você se inscrever ou de dar like, não é. É porque o algoritmo da plataforma, não só aqui, como do Instagram, qualquer outra, né, que é a inteligência artificial, eles entendem que o conteúdo é relevante quando as pessoas interagem, né, de alguma forma. Aí é que esse conteúdo vai a mais e mais pessoas e é o que eu almejo do fundo do meu coração, é que as minhas palavras possam ajudar muitas e muitas pessoas nesse mundão aí afora, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.